lá. Daremos continuidade ao estudo de casos clínicos em neuroanatomia e estudaremos agora os casos 6 e 7. O caso 6 é um caso de uma paciente previamente saudável que compareceu ao pronto-socorro com queixa de dor ocular intensa e visão turva, iniciada cerca de 2 horas após sofrer um impacto direto na região ocular durante uma partida de futebol. Então teve um trauma na região ocular e ela apresenta um hematoma periorbital dos tecidos em torno do olho, diminuição da acuidade visual do olho comprometido, no caso direito, e na avaliação com lâmpada de fenda, que é por meio desse aparelho, observa a presença de sangramento, como vocês estão vendo aqui. Eu tenho uma área com coleção de sangue no interior do olho, numa das câmaras oculares, né? Isso é denominado de ifema. Em qual local está o ifema? Como é delimitado essa região do ifema? E por que o paciente apresenta visão turva? Pause para você tentar responder. E a resolução. O olho, ele é quase que uma esfera perfeita, né? Um pouquinho mais alongado antero-posteriormente do que latero-lateralmente. Ele é formado por uma túnica externa constituída pela córnea, pela esclera, uma túnica média, uma camada que conduz grande quantidade de vasos sanguíneos à corióide, o corpo ciliar e a íris, e uma túnica interna nervosa que é a retina. Além disso, nós temos 3 câmaras oculares. A câmara postrema, local preenchido por essa gelatina, que é chamada de humor vítreo, que é um meio de refração de luz, um meio dióptrico. A câmara posterior, que fica entre o processo ciliar, o vítreo, a lente e a íris, que é um espaço pequenininho. Câmara posterior, local onde é produzido o humor aquoso. E a câmara anterior. A câmara anterior está localizada entre a córnea e a íris, local onde a paciente apresenta o ifema. O sangue está localizado nessa câmara anterior do olho, e essa visão turva é justamente pela dificuldade que a luz tem em atravessar, porque ela precisa passar pelos meios de refração, a córnea, atravessar a fenda que é a pupila, atravessar depois a lente e o vítreo para alcançar a retina. Evidentemente que nesse trajeto ela passa pela câmara anterior cheia de líquido, chamada de humor aquoso. Então essa é a dificuldade que a paciente apresenta na refração da luz. O caso 7 é um caso de um paciente que apresenta queixas de perda gradual da visão periférica, e aqui tem um sintoma muito importante, visão em túnel. Na visão em túnel a gente tem que pensar que os campos visuais, aqui o campo visual direito e esquerdo, se ele apresenta uma visão em túnel, a porção temporal dos 2 campos não tem captação visual. Eu já vou pensar que campo temporal incide na retina nasal de cada lado. E retina nasal é a retina que cruza no quiasma óptico, e aqui está o cerne da questão. Essa perda é chamada de hemianopsia, metade do campo visual perdido, só que aqui ele perdeu a metade esquerda desse olho, e do outro olho ele perdeu a metade direita, então é uma hemianopsia heterônima, no caso bitemporal, como é denominado a perda do campo visual, né? Uma hemianopsia heterônima bitemporal. E em qual local está a lesão e por que os reflexos fotomotor direto e consensual estão presentes em ambos os lados? Então aqui, como eu já havia falado, a lesão do quiasma óptico compromete a retina, chamada de retina nasal, e a retina nasal ela capta informações dos campos temporais. Então o paciente apresenta uma hemianopsia heterônima bitemporal. O reflexo fica preservado porque a informação
né? No reflexo fotomotor direto, se eu aplicar nesse olho a luminosidade, a luz vai trafegar até a região do tecto do mesencéfalo e não vai cruzar aqui. Ele tem uma lesão do quiasma óptico, cruzaria normalmente, mas não vai cruzar. Porém, as fibras do núcleo pré-tectal, elas cruzam em direção ao lado oposto, formando a comissura posterior. Desta forma, os núcleos motores autônomos, né? O núcleo chamado de Edinger-Westphal, que é o núcleo parasimpático associado ao nervo oculomotor, dos dois lados serão estimulados. E esses estímulos, por via, né, parasimpática, através do nervo oculomotor, vão fazer com que a pupila se contraia de forma bilateral, tendo o reflexo fotomotor direto e o consensual preservados.